E aí galera, vamos agora para a questão de número 2 do ITA 2020. Uma questãozinha aí de cinemática, né? Que ela envolve dois mísseis com trajetórias diferentes. Daí eu vou colocar aqui o anunciado na tela para vocês. Então a gente tem aí uma situação de temos dois mísseis e eles são lançados de uma distância D aqui para atingir um alvo que está subindo com a velocidade VA, certo? E a questão nos diz que a trajetória do míssil A é uma trajetória retilínea e a trajetória do míssil B ele tem uma velocidade de tal modo que ela está sempre direcionada para o alvo, ou seja, quando o alvo está aqui, ela tem essa direção. Aí quando o alvo está aqui, ela tem essa direção. Quando o alvo está aqui, ele tem essa direção. O que acaba criando aqui para o míssil 2 uma trajetória parabólica, né? Então, a questão nos pergunta, aí ela nos faz algumas afirmativas, né, para a gente dizer se é falso ou verdadeiro. Na primeira ela diz o seguinte: os intervalos de tempo entre o disparo e a colisão podem ser iguais para ambos os mísseis. Então, qual que vai ser o raciocínio aí? Se o ΔT tem que ser igual para os dois mísseis e o alvo aqui está se movendo em ambos os casos com a mesma velocidade, para o míssil 1 ele vai ter se deslocado VA vezes ΔT. Para o míssil 2 ele vai ter se deslocado VA vezes ΔT também. Então, se o míssil 1 acerta o alvo no ponto A, obrigatoriamente o míssil 2 também tem que atingir o alvo no ponto A. Então eu vou mudar aqui um pouco a pergunta. A nova pergunta é o seguinte: é possível o míssil 1 e o míssil 2 se encontrarem depois de um intervalo de tempo ΔT? Entendeu? Por exemplo, se o míssil 1 chega aqui no ponto A em ΔT, é possível que o míssil 2 também chegue aqui no ponto 1 no mesmo intervalo de tempo, no mesmo ΔT? Bom, aí fica óbvio que não, né? Porque o caminho percorrido aqui pelo míssil A, ele é o menor caminho possível aqui entre esses dois pontos, o ponto de lançamento aqui e o ponto 1, é uma linha reta. Já o móvel aqui, o míssil 2, ele vai ter um caminho percorrido que é maior porque é uma trajetória parabólica. Então, se eles têm uma velocidade aqui de mesmo módulo, como a questão colocou, né? Velocidade de ambos tem mesmo módulo e esse módulo é maior do que o módulo da velocidade de A. Então, se eu quero que o móvel 2, o míssil 2, percorra um caminho maior, ele tendo a mesma velocidade, o mesmo módulo de velocidade que A, ele vai demorar mais tempo para percorrer esse tempo, né? Então, se ele vai demorar um tempo maior, quer dizer que o alvo aqui vai passar um tempo maior subindo. Então, quando o míssil 2 encontrar com o alvo, vai ser no ponto aqui que vai ser mais alto do que o ponto 1, o ponto 2 lá em cima, certo? Então, aqui na primeira afirmativa, a gente tem que ela é falsa. Vamos agora para a segunda alternativa, que eu vou ler aqui. Para que o míssil 1 acerte o alvo, é necessário que o módulo da componente VY de sua velocidade seja igual a VA. Então, a gente precisa entender qual que é a função de cada uma das componentes da velocidade do míssil 1. Ele tem uma componente aqui direcionada para cima, que é a VY, e tem outra aqui na horizontal, que é a VX, né? Qual que vai ser a ação causada pela VX? A VX é responsável apenas por trazer o míssil 1 para mais próximo do eixo Y, certo? Ele só vai fazer ele se mover aqui na horizontal.
Já VY é responsável por dar altura aqui o míssil, né? Fazer ele se mover no eixo Y. Então, o que acontece no caso em que existe essa colisão entre o míssil 1 e o alvo? Vai acontecer o caso em que a componente aqui, VY, vai deixar ele sempre na mesma altura que o alvo. Então eles vão subindo aqui, ó, sempre na mesma altura, à medida que a V de X faz o míssil se aproximar do eixo Y. Então vai estar aqui, ó, a V de X. Deixa eu fazer aqui por esse lado aqui. Ó, vai estar aqui a V de X fazendo ele se locomover aqui, e a V de Y fazendo ele se locomover na vertical. Então vai acontecer isso aqui, ó. Quando chegar aqui, quando a Vx fizer ele passar aqui pelo eixo Y, ele tem que estar na altura que é igual à altura que o alvo vai estar aqui no ponto 1, né? Isso só vai acontecer se VY for igual a VA, né? Certo? Nessa situação aqui os dois são iguais, eles vão subir juntos, ó. Sempre vão ter a mesma altura por todo o tempo. E aí a componente Vx vai fazer o míssil se aproximando, até que eles se encontrem, certo? Aí o item 2 aqui é um item verdadeiro. Para que o míssil acerte o alvo, é necessário que o módulo da componente y e sua velocidade seja igual a VA. Certo, é verdade. Daí a gente tem a afirmativa 3. Ela diz o seguinte: desde o disparo até a colisão, o míssil 2 executa uma trajetória curva de concavidade positiva em relação ao sistema XY, né? O plano cartesiano que a gente tem aqui foi orientado. Bom, só olhar aqui, ó. Só olhar para aqui. Se a gente tem uma parábola assim, positiva, se tem assim, é negativo. Olha aqui, ó. A trajetória que está fazendo o míssil 2, obviamente, ela descreve uma parábola positiva, né? Então a gente tem que o item 3 também é verdadeiro. Isso nos dá que a resposta aí a segunda questão do item é a alternativa E. A letra E é a alternativa correta da segunda questão, certo? Vamos para a próxima.